De outubro, por conta do movimento Outubro Rosa, muito se fala sobre diagnóstico precoce, tratamento e principalmente prevenção do câncer. No entanto, o que muitos desconhecem é que vários direitos são assegurados aos pacientes com câncer. Entre eles, o direito a medicamentos especiais, próteses e cirurgias. Mas como garantir esses direitos, seja pelo SUS ou pelo plano de saúde? Quem vai explicar pra gente agora é o advogado Rodrigo Machado Leal. Boa tarde, Rodrigo. Bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Rodrigo, o paciente com câncer, ele tem direito, claro, a receber o melhor tratamento e também o plano de saúde tem obrigação, tanto como o SUS, de conceder esses procedimentos e também os melhores medicamentos. Mas, infelizmente, nós sabemos que, às vezes, isso não acontece. Ele pode entrar na justiça e reivindicar o seu direito, né? Com certeza, Karen. Todo o direito, ele pode e deve ser albergado pelo judiciário. Tá? O que o paciente deve fazer? Procurar um profissional, um especialista e recorrer ao judiciário, inclusive com isenção de custos, tá? Então, toda vez que o paciente recebe a prescrição médica, aquela prescrição ela encerra um ato médico autônomo. O plano de saúde ou o SUS ele não deve cercear esse ato médico. Então, ele não deve fazer o questionamento, né? Então, isso passa a ter um direito subjetivo do paciente em buscar aquele medicamento que a gente entende que tanto o SUS quanto as operadoras de plano de saúde ela tem recursos finitos. Porém, quando se fala de um tratamento que serve para garantir a vida, isso deve ser analisado caso a caso e com muita parcialidade. Então, o que acontece? O paciente busca o judiciário, o juiz vai analisar o caso daquele paciente específico, ver se a prescrição medicamentosa tem subsídio técnico, através de uma perícia judicial, inclusive, e o fornecimento do medicamento é garantido. Por falar em perícia, quem está passando por um tratamento de câncer, ele tem direito a deixar de trabalhar? Sim, alguns, por exemplo, os pacientes, desde que a perícia técnica do INSS identifica essa situação... Seria uma aposentadoria por invalidez? Ele pode ter tanto benefício de auxílio-doença, quando a doença é incapacitante de maneira parcial, como um benefício de aposentadoria e invalidez, quando a perícia técnica do INSS verifica que a doença é incapacitante de forma plena, tá? E, inclusive, na aposentadoria, o paciente, o portador de câncer, ele também tem direito à isenção total do imposto de renda dos proventos de aposentadoria. No caso dos peritos do INSS fazerem uma perícia com essa pessoa e eles chegarem à conclusão que essa pessoa está apta a trabalhar, mas na verdade ela não tem condições, infelizmente, doutor, nós sabemos que isso acontece muito. Pessoas que estão totalmente incapazes de trabalhar e o perito diz, não, você tem condição física de trabalhar. Veja, Karen, dentro do âmbito do INSS é um procedimento administrativo. Então, o INSS tem as suas prerrogativas e pode sim negar o direito ao paciente. Porém, ainda sobra a via do judiciário. Porque no judiciário o paciente vai buscar aquele direito e vai ter direito também a uma nova perícia feita de maneira, não pelo perito do INSS, mas sim pelo perito nomeado pelo juiz, em que ele vai passar por uma outra perícia e podem ser perícias com resultados conflitantes e aí cabe ao juiz decidir se é concedido ou não aquele direito ao paciente. Agora falando das mulheres que tiveram que se submeter a uma mastectomia. Sim. Tanto pelo SUS nós sabemos que elas têm direito a fazer o implante, mas pelo plano de saúde também elas têm esse direito. Perfeito, cara. A Lei 9656 é a lei que rege, é uma lei federal que rege toda a saúde no âmbito particular, no âmbito privado dos planos de saúde. Ela foi alterada mais recentemente, em 2001, já faz um tempinho, foi alterada para incluir no seu artigo 10, inciso A, a previsão de que também os planos de saúde são obrigados a prestar esse tipo de atendimento para o paciente que tem uma ou as duas mamas mutiladas em função de um tratamento do câncer. Então, ela vai ter a que a gente chama de cirurgia reparadora, né, com uma prótese, inclusive. Normalmente, o argumento dos planos de saúde é que, não, o seu plano de saúde não te dá esse tipo de cobertura. Perfeito. O plano de saúde é obrigado sim a dispor esse procedimento para o paciente, independente do plano que ele optou? Veja bem, quando você faz um contrato com o plano de saúde, ele prevê situações mínimas e patamares de cobertura mínimos. Mas, quando se fala em saúde, esses direitos eles têm que ser analisados de uma maneira ampla. Por isso que cabe a busca ao judiciário para análise do caso a caso. Então, não se pode falar em plano de saúde com cobertura X, Y, Z. Se fala com tratamento só ambulatorial, com tratamento com direito a uma internação em particular e tal. Então, os planos de saúde, eles não são categorizados assim, isso aqui, esse tipo de medicamento cobre, aquele não. Se o plano de saúde prevê o tratamento de oncologia,
ele tem que prever todos os tratamentos, mesmo os auxiliares, os coadjuvantes, ao tratamento da doença oncológica. Então, não basta o plano simplesmente fornecer a cirurgia, tem que fornecer também os quimioterápicos, tem que fornecer os tratamentos adjuvantes, que a gente chama para os efeitos colaterais, e muito se fala disso assim, os tratamentos mais modernos do combate ao câncer, eles muitas vezes são pílulas que o paciente toma em casa. E aí vem o plano de saúde e diz, não, se o medicamento ele não é infundido, quando o paciente está internado numa instituição hospitalar, eu não tenho obrigação de fornecer. Isso também tem caído por terra, o judiciário tem analisado isso de uma maneira muito eficaz e dito, não, se o tratamento é mais moderno e consegue fazer uma maneira de administração mais simples e menos prejudicial para o paciente, prevalece o princípio de cobertura integral e esse medicamento ele é concedido através do judiciário. E se houver uma cláusula no contrato, que esses contratos eles são excelentes, né? Verdade. Aí tem aquela letra maior, tem aquela letra pequenininha, que acaba passando batida e a pessoa acaba realmente não lendo. Sim. Aí lá na cláusula diz que eles não cobrem medicamentos, ou um implante, uma prótese. Se existir essa cláusula lá, mesmo ele tratando de problemas oncológicos, essa cláusula é válida? Boa pergunta, Karen. Aqui aí entra a questão do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que esse tipo de cláusula não pode ser pequenininha, que ela tem que ser, muito pelo contrário, muito destacada em letras garrafais para o paciente ter noção das suas limitações, mas ainda assim, eu repito, estamos falando aqui de direito à saúde. Quando falamos de direito à saúde, a análise caso a caso ela é muito importante. E aí volta no nosso início da matéria que a gente falou da prescrição medicamentosa e da autonomia do profissional médico. Essa autonomia, ela a princípio não pode ser questionada ou barrada pelo plano de saúde, e isso tem até julgamento massivo do STJ, tá? O Superior Tribunal de Justiça. Então, quando acontece isso, eu ainda insisto em recomendar ao paciente que procure o judiciário, porque o seu caso vai ser analisado na minúcia. Quando a gente fala de um contrato, ainda mais de um contrato de plano de saúde, são os que a gente chama de contrato de adesão. Então, é um contrato massificado, ele vai servir para todos os consumidores, não caso a caso. E o judiciário consegue tirar dessa esfera da massificação e levar para uma análise específica daquele paciente. Então, vale a pena socorrer ao judiciário. Coloca o Facebook aqui, só para eu ler o comentário que nós temos. Por favor, aqui, a Maria Aparecida Silvano. Olá, boa tarde. Minha mãe está com câncer, ela já é aposentada, mas está trabalhando e não foi deslocada da empresa ainda. Está de atestado, ela tem direito à perícia médica? Sim, eu só achei um pouco estranho que ela está aposentada, mas ela deve estar aposentada num serviço. Isso. Nesse caso, se for pelo INSS e tal, ela pode buscar a isenção do imposto de renda nessa aposentadoria, né, dos proventos da aposentadoria. E em relação à empresa que ela continua trabalhando, ela tem sim como recorrer a uma perícia médica pelo INSS. Muito bem. Obrigada aí pela participação da Maria Aparecida Silvano. Rodrigo, obrigada pelos seus esclarecimentos com a gente aqui no Ver Mais, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Até mais.